Será que um presente pode destruir uma família? Pode, quando a verdade por trás dele é um veneno lento, corroendo a confiança. Maria, uma mulher de 60 e poucos anos. Pensava ter encontrado a paz ao se mudar para um apartamento compacto em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Menos espaço, menos preocupações, essa era a promessa. Mas a tranquilidade, ela descobriria, era uma ilusão frágil. Não sabia que um pacote, uma simples tela, se tornaria o epicentro de um segredo doloroso. Foi Ana, sua nora, uma artista de bom coração. Quem chegou com o pacote, o presente, um quadro de 60 por 90 centímetros, grande demais para o novo lar apertado de Maria, pior o estilo, francamente. Era algo que Maria secretamente detestava, cores e formas que chocavam seu gosto clássico, configurando um peso e uma imposição silenciosa. Ali, naquele instante, a semente do conflito foi plantada. Maria sorriu, um sorriso tenso e forçado. Que lindo, Ana, amei. As palavras saíram secas, quase um sussurro. O quadro em suas mãos parecia pesar 1 tonelada. Não era apenas a moldura, o peso físico, era o segredo, o desagrado, que o tornava um fardo imediato. O primeiro passo na dissimulação estava dado. O quadro de Ana era um segredo, e Maria não podia recusá-lo. Não havia espaço para a verdade. O presente da nora, um monstro de 60x90 kN, foi parar na garagem. Um refúgio de tralhas e mentiras não contadas. Estou procurando o lugar perfeito, Maria murmurou. Não para Ana, mas para sua própria consciência. Era a desculpa pronta, a primeira de muitas. Semanas viraram meses, depois quase um ano, na sala compacta de Maria. O quadro de Ana era um fantasma, sua ausência, uma mancha invisível. Ana visitava, sempre com um sorriso. Mas seus olhos vasculhavam as paredes. Não havia sinal da sua arte. Uma sutil rachadura, quase imperceptível, começava a se formar na fachada de afeto. Então, Maria cometeu o erro fatal. Comprou outra tela, uma paisagem serena, cores vibrantes, tudo o que ela amava. Pendurou-a na sala, em destaque. No lugar de honra, era uma declaração silenciosa. Uma prova material da sua aversão, uma facada no presente de Ana sem que nenhuma palavra fosse dita. Ana voltou, seu olhar, agora mais afiado, pousou no novo quadro. Lindo, sim, sim. Mas o dela, onde estava a ausência, não era mais uma coincidência, era um padrão, um silêncio ensurdecedor, a dúvida amarga, antes um sussurro, agora gritava em sua mente. A sinceridade de Maria estava por um fio à verdade, prestes a ser desenterrada. Ana não aguentava mais a mentira silenciosa, a corroía. Uma visita à casa de Maria, no interior de Minas, logo se transformou numa caçada particular. Ela precisava de algo na garagem, talvez uma ferramenta, mas seus olhos, eu sei, buscavam outra coisa. Entre caixas e entulhos, um pacote grande, retangular, o mesmo embrulho que ela própria usara meses antes. Era o quadro escondido, abandonado, aquele presente de coração jogado como lixo. Eu senti o golpe, a facada no peito de Ana. A respiração dela falhou. As suspeitas, antes sussurros, agora gritavam. Uma verdade brutal se revelava. A rejeição era real, não era falta de espaço, era desprezo, puro e simples. Ana não esperou o jantar, a sobremesa, a conversa fiada. Cada minuto era uma tortura. Enquanto Maria alheia sorria, mantendo uma farsa perfeita, até que Ana falou, baixo e direto. Maria, eu encontrei o quadro. O sorriso de Maria congelou seus olhos antes brilhantes. Perderam foco, um silêncio pesado desceu sobre a sala. Eu vi o pânico, a armadilha se fechando. Não havia fuga, não havia desculpa. A confiança estava em jogo. O amor sob ameaça. Maria se vinha encurralada pela verdade. Um monstro prestes a devorar tudo. O que ela faria? Manteria a farsa ou desmoronaria, velando a dura realidade àquele momento. Aquele era o ponto sem retorno. O ar estava denso. Eu podia sentir a tensão cortando a pele. O silêncio na garagem de Barueri era pesado, cortante. O suor escorria pela testa de Maria. Seus olhos, antes cheios de um falso brilho, agora eram poços de desespero.
Ana estava ali, de pé, o quadro nas mãos, a prova do crime, não havia escapatória. Maria abriu a boca. Mas nada saiu, a garganta seca, a voz presa, aquela imagem, a sogra desmascarada, era brutal. Então, um suspiro profundo, uma rendição. Eu não gostei, Ana. Ela sussurrou, a voz embargada. A confissão veio aos pedaços, uma torrente de palavras gaguejadas, seu estilo é muito moderno para mim. Eu não queria te magoar, você é tão talentosa, mas não era para a minha casa. Ela falava de um medo antigo, de ferir os sentimentos da nora, de parecer ingrata, o pânico de ser sincera, de não atender às expectativas. Ana ficou parada. Imóvel, a mágoa era um soco no estômago. A cor sumia do seu rosto. Era como se o mundo tivesse parado, ali, entre o quadro escondido e a confissão dolorosa. A traição não era do quadro, mas da confiança. Lentamente, Ana baixou o quadro e seus olhos encontraram os de Maria. Não havia raiva, apenas uma profunda, quase dilacerante tristeza. Por que não me disse, Maria? A voz de Ana era um fio. Maria chorou uma cascata de lágrimas de vergonha e alívio. Ana, depois de um longo minuto, acenou com a cabeça, uma compreensão amarga, a verdade. Por mais feia que fosse, estava ali. O véu da farsa havia caído. Aquele dia na garagem, em Barueri, marcou o fim de uma era e o começo de outra. A relação entre Maria e Ana nunca mais foi a mesma. Confiança, uma vez quebrada, deixa cicatrizes profundas. Elas ainda se viam, claro, em festas de família, nos almoços de domingo. Mas o brilho genuíno, a espontaneidade tinha sumido, as conversas eram mais cautelosas, as palavras pesadas. A verdade trouxe autenticidade, sim, mas a um custo altíssimo. O quadro, por sua vez, ficou na garagem por um tempo depois. Ana o levou, um artefato, uma lembrança silenciosa de um conflito resolvido, mas jamais esquecido. Não houve um final feliz de conto de fadas, apenas a realidade nua e crua de uma mentira desmascarada e as consequências irreversíveis para laços familiares.